Oi, gente. Sou Rose Monteiro, curadora da segunda Mostra Quilombo de Cinema Negro. E hoje vamos conversar com Marvin Pereira. Olá, Marvin. Olá, Rose. E vamos falar um pouquinho sobre o seu filme? Me conta aí como foi a ideia desse curta de quarentena bem, bem diferente, assim. O meu filme, se eu me apresentar, eu me chamo Marvin Pereira, eu tenho 26 anos, sou graduado em Cinema e Audiovisual pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E o Marvin GIF, parte 2, é o meu mais novo curta, um curta que ele foi feito totalmente nesse período da pandemia, todo feito dentro de casa, com financiamento do governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura. E é um filme que ele é uma sequência de um outro filme meu chamado Marvin Giff, que foi lançado em 2016. O Marvin Giff, na verdade, é um filme muito pessoal, assim, digamos, porque eu construí a primeira versão desse filme com fotografias que durante um período da minha vida, durante a minha adolescência, eu não me achava bonito por conta dos filtros. Então, eu tirava muitas fotos, eu comprei, era a época, né, que vários amigos meus tinham uma câmerazinha daquelas digitais. Eu sempre tive essa paixão pelo cinema, pela fotografia e tal. Então, me fotografava muitas pessoas, só que na hora de postar essas fotos, eu nunca me achava bonito, assim. Nunca, não parecia que nunca que as coisas funcionavam, né? E era uma época que a gente trabalhava muito com a ótica dos filtros. Então, com o tempo, eu fui pesquisando, fui deixando de postar essas fotos, nunca apagava, né? Ia guardando, armazenando. E quando entrei na universidade, que eu comecei a ter essa pesquisa mais, né, para o cinema, para a fotografia, eu fui entendendo o quanto a fotografia ela sempre foi para peles claras, né? E aí durante esse tempo também eu fui descobrindo quantos filtros também eles continuam seguindo essa mesma ótica, assim. E aí foi quando eu comecei a desenvolver os meus próprios filtros. Peguei uma série de fotos que eu nunca tinha postado, nunca tinha editado. Comecei a experimentar esses filtros e daí eu comecei a ver que as coisas funcionaram. Só que eu não podia, eu não me sentia à vontade de repostar todas essas fotos, assim, né? Do nada, fotos antigas com essa onda toda. E aí foi quando eu descobri o GIF, através de um programa de software livre. E aí eu comecei a fazer animações com essas fotografias e comecei a criar uma narrativa em cima dessas fotografias. Daí foi bem experimental assim. Lancei em 2016, aí passou por alguns festivais do Brasil e algumas mostras fora. E agora, em 2020, né, nesse período, eu já estava com essa proposta de repente retomar essa coisa do GIF. Foi quando veio o Marvin GIF Parte 2, que é na mesma ótica assim, de pegar fotografias e de brincar um pouco com essa coisa do GIF, só que o Marvin GIF Parte 2 ele já tem uma pegada totalmente diferente do outro Marvin Gaye. Assim, se a gente tem mais vídeos, a gente contextualiza mais algumas situações, então a gente passa pela questão da ancestralidade, a gente passa pela questão da violência policial, e aí eu trago um pouco de cada coisa dessa assim, nesse filme experimental de 4 minutos. Então, eu, assim, agradeço bastante pelo filme, pela inscrição, né? Da gente estar podendo compartilhar o seu olhar sobre uma relação tão pessoal tua e a gente poder ver isso no filme, né? E eu acho que é um filme, ele é bem inventivo, ele tem várias camadas e me fala um pouco assim sobre as tuas referências, porque assim tem muita coisa da cultura pop, da coisa dos games também, e você tem essas camadas sobre camadas, né, de coisas. Me fala um pouco desse processo, por favor. Então, as principais referências que eu tenho para o Marvin Gaye é videoclipe. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de videoclipe, então eu fui querendo fazer esse filme, na verdade, com essa perspectiva de que ele fosse uma espécie de videoclipe, né? Ele tem dois momentos, que tem um momento que ele é um pouco mais calmo, depois ele dá uma acelerada, bem divididinho assim, acho que dos 4 minutos dos dois. E as referências, na verdade, eu fui brincando muito com o que eu queria passar, né? Por exemplo, a parte onde é como se fosse uma fábrica, né? Como se fosse um boneco que tem bem essa coisa meio Mortal Kombat,
que é da troca do personagem, da troca de roupa e tal. E ali, na verdade, eu trago uma crítica de um dos GIFs, né, que se chama Filho de, que é eu começo essa sequência com a roupa rosa, que aí eu remeto um pouco essa coisa do brinquedo, né, do boneco, e do boneco descartável, né? Porque eu quis trazer essa perspectiva também do quanto a vida de jovens negros, de crianças negras, por vezes são descartadas, assim como os brinquedos, né? Porque as crianças pretas, em sua maioria, ou não têm, ou quando conseguem ter um brinquedo, é um brinquedo que ele já é um pouco mais fácil de se quebrar, fácil de se perder. E com o tempo, a gente tem visto isso assim acontecendo com as pessoas de verdade, né? A gente perde pessoas o tempo inteiro. As mães ficam sem seus filhos, assim como ficam sem seus brinquedos, perdem uma coisa, perdem uma parte, perdem outra. Então, eu quis brincar um pouco com essa questão, assim, de game, de clipe. Então, eu trago também. Tem um dos GIFs que é inspirado no Mário Guzmão, que é um ator cachoeirano, um ator negro que fez muito sucesso. E aí eu encontrei, durante esse processo de pesquisa, um cartaz dele de um evento chamado Abolição, e eu achei incrível esse cartaz, daí eu fiz meio que um remake também, para colocar nessa transição da parte mais clean para a parte que já está mais agitada. E é isso, assim, acho que a maior referência, as maiores referências que eu tenho são da montagem e do visual de videoclipe, assim. Tem muito também do afrofuturismo, né? Acho que é Sim, uma sim, relação sim. que você também brinca bastante. E me fala assim, como foi esse processo da música e da direção de arte, que eu achei bem massa, assim, essa essa coisa tecnológica, tanto do visível, palatável, né, quando você tem Uhum. as fotos antigas, a própria TV lá, né, são vários intertextos. Né? Então, na verdade, quando a gente começou, eu tinha uma grande dúvida, né, de como a gente poderia passar essa sensação do afrofuturismo sem que fosse tão clássico. Às vezes, quando a gente fala de afrofuturismo, às vezes, durante um tempo, eu lembro que eu fui numa mostra uma vez que falava sobre afrofuturismo, mas era todo mundo bem naquela pegada com as roupas super chiques, extravagantes, o que eu acho lindo também. Só que eu queria brincar também um pouco com essa questão, como eu já vi com essa coisa dos games e também dos jogos, ou dos jogos o quê? Dos clipes, eu fui pensando também o quanto a gente poderia brincar um pouco com essa realidade futurística que fosse um pouco clássica, mas que é difícil você ver um espaço também, né? De uma nave espacial, de uma coisa assim desse tipo. E aí eu fui um pouco lá no Star Wars também, nessa cultura meio geek, para trazer algumas refs. E a gente experimentou muita coisa, muita coisa. Eu acho que de material bruto a gente teve cerca de quase 2 horas para um filme de 4 minutos, assim, porque as cenas sempre foram muito picotadinhas, mas as cenas também elas sempre foram muito pensadas. O que é que a gente vai fazer com isso aqui? Então, essa da nave mesmo, né, a gente gravou com chroma key, com malha. Foi uma outra experimentação, a gente estava, né, sem saber como é que a gente faria, se a gente compra, se chega a tempo, da gente cumprir com as demandas de entrega, da coisa e tal, e a gente começou a experimentar com coisas que estavam mais próximas da gente, assim, né, nesse período de pandemia e tal. E aí a gente experimentou com malha, fizemos algumas gravações, a gente colocou no programa, funcionou, e daí a gente pirou assim, falou assim, não, vamos, super deu certo. E depois a gente foi entrando nessas coisas, né, que é de pensar som, então, do futurismo, né, que são coisas mais... A gente tinha imagens do começo do ano, que eu gravei aqui em Cachoeira, ou em Cachoeira, em São Félix, a céu aberto, mas que eram muito mais ligadas à ancestralidade, que não tinham muito a ver com essa coisa do futuro. Então, a gente quis criar esse primeiro bloco, que mesclasse um pouco, mas que fosse um pouco mais calmo. E aí o som foi muito pensado nisso, né? Em como fazer, em como utilizar o som também para que a gente brincasse com essas camadas e que tivesse realmente essa quebra, né? Da gente vir com uma coisa que está aqui, calminha, mas coisa e depois, quando dá uma acelerada, vai indo.
E eu quis brincar muito com isso, de trazer um pouco do funk, trazer um pouco dos tambores, trazer um pouco do samba. Então, com essa pegada um pouco tecnológica, então a gente tem, né, sempre uns efeitozinhos que remetem a essa coisa do futuro mesmo, clássico. E aí foi essa mistureba. E aquelas cenas lá, parece no quintal, né? As cenas do quintal, uma coisa assim, que é bem orgânica, diferente de todo aquele aparato Sim, tecnológico. Como é que foi, assim, essa redescobrir os locais de casa para entrar na... assim, a gente não ficou aquela coisa, vamos dizer, que choca, né? Assim, tem uma fluidez uhum. na montagem. O processo de montagem eu acho que foi o mais complicado, assim, porque foi realmente ver como criar essa sequência, de criar essa unidade entre esses universos, né, entre essas imagens. E essas imagens de casa mesmo, elas também tinham sido feitas num período anterior a esse período da agora, que são takes de, acho que 4 segundos, mais ou menos. Mas que são imagens que também fazem do mesmo universo, né? Então, foi tudo experimentação mesmo, né? A gente começou a fazer essas imagens sem saber realmente aonde é que ia parar, assim. Então, quando eu parei para reassistir, eu falei assim, não, tem umas imagens aqui que eu acho que super vai caber para o que eu quero passar, porque algumas outras imagens que a gente tinha feito não funcionaram tanto, dessas que foram externas também. E aí eu fui revisitar esse banco e aí fui vendo, eu falei assim, nossa, aqui até a folha fecha certinho aqui no olho, então tem essa coisa desse período, né, de mostrar que você está numa casa mesmo, você está no fundo de uma casa, um quintal e tal. Então eu quis trazer um pouco dessa sensação e tem a clássica que é o marco do filme, né, o Marvin Gaye é muito guiado por uma coroa de papel, Sim. que desde o primeiro todo mundo sempre pergunta qual o significado da coroa, qual o significado da Sim. coroa. E aí eu comecei a experimentar também essa coroa em várias outras pessoas, e daí uma das coisas que eu quis trazer também essa imagem era isso, né? Tipo, a coroa não está também só na minha cabeça. E trazer essa relação do quanto essa coroa tem esse pertencimento de uma falsa sensação, que é outra crítica, né, que eu trago, que é a falsa sensação do preto. Então, eu trago essa coisa da coroa de papel, porque a gente vive na sociedade onde, ainda que a gente tenha esses destaques, ainda que a gente passe por. Esteja evoluindo bastante, assim, né? Mas sempre tem alguém para falar assim: não, agora sim, temos ali uma pessoa que está bombando, então agora nós temos os pretos no poder e não temos, sabe? Os pretos continuam morrendo, uma pessoa só, duas pessoas negras no lugar para disputar com 100. Então, tipo, a coroa ela tem um pouco desse significado, assim. Massa. Eu ia perguntar isso, você respondeu. Todo E mundo como é pergunta que da foi, relação da coroa. como foi a elaboração daquela roupa, né, que remete a esse sofrimento atual, né? Como é que foi assim? Vocês pensaram? Você e a diretora de arte? Então, na verdade, eu que assinei a direção de arte do, Ah, do sim. filme, faço parte de um coletivo chamado Corvo Vermelho. Então, geralmente, Ah, a gente é um coletivo que tem mais outras 5 pessoas. Então, sempre que alguém faz assim, a direção de arte de alguma coisa, a gente geralmente assina com o próprio nome, com o nome ah, do coletivo também. Óbvio, né, que tiveram pessoas que eu mostrava assim, falavam, isso é isso que funciona, não sei o que e tal, e todo mundo dava os pitacos assim. E aí esse período desses figurinos foi muito doido, porque esse, na verdade, eu acho que é um dos que mais chamam a atenção nesse filme, né? Que ele tem referências aos parangolês, do Hélio de Sica, e eu trago essa referência, né, desse corpo parede, que é o corpo onde o corpo que durante esse período, né, mesmo em pandemia, mesmo com essas restrições de sair e tal, a gente percebe que a gente percebe não, né, a gente percebeu que houveram casos de que as pessoas continuavam morrendo por bala perdida, por bala dentro de casa, jovens negros. Então eu quis trazer um pouco disso também, já que era um filme que estava sendo feito
na pandemia, trazendo também um pouco dessas questões, esse figurino ele remete muito a essa questão. Nossa, acho que a sacada foi bem massa, assim. Parabéns, assim, pelo filme e toda essa construção. E aí você tem essa cena que é bem emblemática, né? Que é a do trilho, né? A cena do trilho, que você tá ali, você tá na linha, mas a qualquer hora você pode perder tua vida, né? Tem uma cena do que você tá vestido de branco com a coroa no meio do trilho, eu acho que é bem isso, né? É uma metáfora de como a gente, esse corpo preto nessa sociedade brasileira, apesar de andar na linha, ele vai estar sempre sendo um alvo, né? E acho que você fez as suas críticas de uma forma bem inventiva, né? Criar e costurar esses problemas que já é desde sempre do Brasil, e você coloca esses elementos inventivos e que a gente reflete sobre, problematiza, diz, nossa, isso aí ele está dando aqui o recado dele, que não precisa ser tão direto, né? Exato, é. Uma das grandes preocupações que eu tive foi justamente essa, assim, de criar esse universo onde a gente tivesse essa crítica, mas que não fosse uma crítica né, que ficasse muito forte. Eu acho que a recepção de cada espectador é diferente, né? Então tem pessoas que olham esse figurino que é das balas, né? E tem gente que fala assim, nossa, que lindo, que incrível, que não sei o que e tal. E tem outras pessoas que assistem e falam assim, nossa, que forte, sabe? Então a recepção, na verdade, ela é muito de pessoa por pessoa. Mas eu percebi durante esse período, né, que o filme já começou a dar essa circulada, e antes também, né, todos os meus filmes, na verdade, eu sempre tenho um grupo de amigos e um grupo de pessoas que eu vou selecionando assim, mando para dar uma assistida, para dar o feedback, para, né, não ter essa coisa do olhar viciado. Então, eu costumo muito fazer essa distribuição, assim, de botar o filme para umas 15 pessoas diferentes dele e ver qual é a opinião de cada pessoa, ver como é a recepção de cada pessoa. E, assim, quase todo mundo conseguiu captar muito bem quais são as que o filme aborda, quais são as críticas que ele tem, e justamente com essa perspectiva, né, de não ser uma coisa que fique muito... que faça refletir, mas que não seja um grandioso panfleto de questões que já estão aí há muito tempo. E Marvin, muito obrigada pelo filme, pela conversa. Eu que agradeço. Você gostaria de fazer suas considerações finais e falar aí para a galera? Para mim é um prazer estar aqui, né, entre os selecionados da mostra. Espero que futuramente, né, a gente possa voltar a esse normal, que no futuro próximo eu possa estar presente, né, para a gente estar compartilhando ainda mais essas nossas experiências mais perto. E é só agradecer. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o meu site, www.marvinpereira.com. Lá vocês encontram um pouco do que foi o processo de criação do Marvin GIF e encontram outros trabalhos meus que já estão por lá. É isso, obrigado. Muito obrigada, Marvin.